Só que daqui a pouco o Rolex falso começa a despedaçar todinho. Os ponteiros começam a cair, pulseira já não cola mais, não é? É falso. Mas Jesus disse assim: o meu é verdadeiro, meu ouro é verdadeiro, a minha alegria é verdadeira. Aleluia. Então não compre nos botecos. Jesus disse: eu tenho uma loja. E se você quiser, eu abro uma linha de crédito para você essa tarde. E você já sai daqui com ouro verdadeiro, com veste verdadeira, com colírio verdadeiro, com tudo verdadeiro. Você já sai daqui rico. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. É o conselho de Jesus para a igreja que está pensando em ficar. Vou te dar um conselho. Vocês querem riqueza? Eu tenho a riqueza verdadeira. A bênção dele enriquece e não acrescenta dores. Vocês querem um conselho? Eu tenho colírio. Olha, que essa igreja de Laodiceia, essa cidade de Laodiceia, que foi construída em homenagem a Laodice, mulher de Antíoco II, não é? Ela tinha banco, uma estrutura mercantil invejada. Toda aquela província, todo o Vale do Rico, toda a Ásia vinha para negociar em Laodiceia. E tinha banco. Ela tinha indústria farmacêutica, a única cidade que produzia colírio. Tinha indústria têxtil, produzia lã negra, mas não tinha água. Já pensou? Imagina uma cidade igual Nova York, sem água. São Paulo que está vivendo agora. O povo está lá, morando naqueles arranha-céu luxuosos, abandonando suas casas, indo para o interior buscando água. Porque faltou água em São Paulo. Vai virar uma cidade fantasma se não tiver água. Não adianta riqueza sem a palavra, sem a água da vida. Aleluia! A pessoa está morta. Então Jesus dá um conselho: larga essa ilusão aí das riquezas materiais. Eu tenho coisas espirituais, substanciais para lhe dar. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa de viver um cristianismo rotular, um cristianismo de aparência, um cristianismo nominal, apenas nominal, não é? Para viver o cristianismo verdadeiro. Glória a Deus. Aí Jesus, ele dá o maior conselho à igreja de Laodiceia, e ele faz o maior convite para a igreja de Laodiceia. Olha aqui, esse convite ele não fez para nenhuma outra igreja. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz, olha o convite, ouve a minha voz. Aleluia. Se você ler lá no capítulo 1 do livro de Provérbios, de Cantares de Salomão, lá está escrito assim, falando sobre a suprema sabedoria. A suprema sabedoria altissonantemente clama, Provérbios capítulo 1. Pelas ruas da cidade clama. Ou seja, essa sabedoria é o próprio Jesus, é personificada. Mas ninguém quer dar ouvido à sua voz. E Jesus está gritando dentro das igrejas, às vezes fora das igrejas. Se alguém ouvir a minha voz, alguém, um só que ouvir, irmão, um só. E abrir o coração, Jesus disse: eu entro e levo toda a ceia, você não precisa pagar nada. Eu levo a ceia completa para cear dentro da sua casa. Eu estou tão interessado de entrar que eu já estou com a compra feita. Pronto. Vou entrar e vou armar a mesa e você vai cear comigo e eu vou cear com você. E a maior promessa, ele não fez promessa maior para nenhuma outra igreja, para a igreja que vai ficar. Imagina, Jesus dedicar 3 coisas grandes para a igreja que vai ficar. Olha o interesse de Jesus para não deixar ninguém aqui. Olha o interesse de Jesus. Olha a promessa que ele faz: aquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E nós já vimos que é um trono só,
Então você vai sentar no trono com Jesus, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Olha a promessa! Tudo isso para despertar o desejo dos crentes de ir para o céu. Mas mesmo com tanta promessa, um convite tão bonito, uma proposta tão bonita, as pessoas estão dormindo. Que Deus os guarde, que Deus os livre. Amanhã pela manhã nós damos prosseguimento a esse desafio da igreja, muito urgente, que é se preparar para o arrebatamento da igreja. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 10, nós estamos falando sobre a bendita esperança da igreja contemporânea. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém. Nós temos, no que diz respeito às doutrinas escatológicas, a palavra escatos está em vários textos bíblicos. Escatos quer dizer final, final das coisas, final dos tempos. Então esse termo, quando é abordado no Novo Testamento, ele é oriundo da palavra grega escatos. Então daí onde vem escatologia. E nós temos algumas doutrinas escatológicas no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos a doutrina da morte e do estado intermediário. É uma doutrina escatológica. E se você quiser ter uma base bíblica para a doutrina da morte, do estado intermediário dos mortos, você estuda Romanos capítulo 5, versículos 12 até o versículo 15. Essa é a doutrina da morte e do estado intermediário dos mortos. A doutrina dos juízos ou julgamentos é outra doutrina que nós temos, e nessa doutrina nós temos algumas referências e alguns textos alencados. Por exemplo, nós temos nessa doutrina o juízo do pecado. Nós temos nessa doutrina o juízo do pecado sendo abordado como um juízo passado. E nós temos Isaías 53, Gálatas 3,13, 2 Coríntios 5,21, que fala sobre o juízo do pecado, que foi o juízo efetuado na cruz do Calvário. Nós temos o juízo do próprio crente. Isso nós temos em 1 Coríntios, é uma doutrina, que é a doutrina do juízo do pecado. E nós temos em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos 31 e 32. Os irmãos sabem que ali está a referência sobre a Santa Ceia, o julgamento que o crente deve fazer de si mesmo. É uma doutrina isso, que é um juízo presente. Examine-se, pois o homem, julgue, pois o homem a si mesmo. Faz parte da doutrina do juízo do pecado, que é o juízo do pecado e dos julgamentos. O juízo das obras do crente também é uma doutrina escatológica, 2 Coríntios 5 e 10. E esse juízo é um juízo futuro. Está falando do Bema. Bema é o tribunal de Cristo. O Bema era montado para coroar os vencedores nas Olimpíadas. Era uma plataforma onde ficavam os juízes, e os vencedores das Olimpíadas gregas entravam no tribunal para essa coroação. Não era um tribunal para condenação, mas era para coroação, para dar o prêmio
do vencedor das Olimpíadas. Inclusive no capítulo 3, no capítulo 2 de Apocalipse, quando o Senhor fala à igreja de Pérgamo, o Senhor diz para a igreja de Pérgamo: aquele que vencer receberá uma pedrinha branca. Essa pedra branca, ela era dada para os vencedores das Olimpíadas, para a entrada como ingresso no tribunal. E ele só entrava no tribunal se ele tivesse a pedrinha branca. E lá dentro, então, ele recebia a sua recompensa por ter vencido aquela Olimpíada ou aquela competição. Também essa pedra branca tinha um outro significado. Quando alguém ia para um julgamento e ele era absolvido naquele julgamento, ele recebia uma pedra branca e na pedra estava escrito a lei que o havia inocentado. Mas se ele fosse condenado, ele recebia uma pedra preta. Também a pedra branca tem um outro significado. São 3 significados dessa pedra branca. Quando alguém era hospedado numa casa e chegava o momento desse hóspede ir embora, o hospedeiro então pegava uma pedra branca e quebrava no meio e dava metade da pedra para o seu hóspede e dizia assim: se porventura alguém da sua família ou um amigo seu vier por essas paragens um dia e precisar de um apoio, de uma ajuda, entrega para ele essa parte da pedra, porque se ele chegar na minha casa e a pedra encaixar com a outra metade que eu tenho aqui, não vai faltar nada para ele. Então Jesus disse: se você vencer, eu vou te dar uma pedra branca. E essa pedra branca é para você entrar no tribunal de Cristo para receber as suas recompensas. Ou seja, só entra lá se tiver a pedra branca. E além do mais, aqui nessa vida, se nós temos a outra parte da pedra branca, na hora da necessidade nós encaixamos ela e o encaixe deu certo, então nós temos uma promessa de que não vai nos faltar absolutamente nada. Nós temos também nas doutrinas escatológicas o juízo de Israel na grande tribulação. A grande tribulação é para a nação de Israel, não é para a igreja. A grande tribulação é chamada de o dia da ira, e a Bíblia diz que Jesus nos livra da ira futura. Então não é para a igreja. A doutrina midi-tribulacionista, que é aquela doutrina que diz que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, ela não tem fundamentação bíblica. Inclusive o versículo que nós acabamos de ler é o versículo chave dos pré-tribulacionistas. O que é pré-tribulacionista? A doutrina que prega que a igreja será retirada do mundo antes da grande tribulação. É esse versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência. Aqui nós vemos em primeiro lugar a característica dos crentes, da igreja que vai ser arrebatada, é a igreja que guarda a palavra, a igreja que ama a palavra, é o crente que ama meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. E temos um termo aqui chamado paciência, que é oriundo de 2 termos gregos. Upo quer dizer de baixo, moné, upomoné no grego seria então paciência, ou perseverança, ou permanecer. Então upomoné significa ficar debaixo e permanecer debaixo da palavra, não é? Então o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência. Aí ele faz uma promessa: também eu te guardarei da hora da tentação. Essa preposição da, ela tem um significado muito grande. Veja que o Senhor Jesus não diz na hora da tentação, ele diz da hora da tentação. E essa preposição da é o termo grego ek,
Ek significa para fora de. Ou seja, se você guardar a palavra da minha paciência, eu tiro você fora de todas as tribulações que virão sobre a terra. Eu vou te guardar da hora da ira. Então esse termo é um termo muito forte. E quando os midi-tribulacionistas ou os pós-tribulacionistas tentam asseverar e assegurar a sua doutrina, e quando eles chegam nesse texto, eles cambaleiam, porque eles não têm como mudar isso. Aqui está claramente dizendo que a igreja de Filadélfia, que aqui recebe essa promessa, ela tem a garantia que ela vai ser livre da grande tribulação, ela vai sair fora da grande tribulação. Além do mais, se você ver no capítulo 1, versículo 9 e 10 de 1 Tessalonicenses, até eu recomendo que você abra a sua Bíblia para ler, para a gente despertar um pouquinho. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 9 e 10, se alguém puder ler para me ajudar, eu agradeço. Nós temos ali um texto muito forte que fala sobre esse período chamado período da grande tribulação, que é o juízo de Israel, é a doutrina escatológica. Pode ler, versículos 9 e 10 de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Veja, então, nós não estamos esperando a ira futura. Nós não estamos esperando o juízo de Deus sobre essa terra. Nós estamos esperando Jesus. Veja que o texto está dizendo que nós esperamos do céu. Quem que nós esperamos do céu? Quem? Como é que o texto está escrito aqui? Nós esperamos do céu a seu Filho. Essa expressão filho aqui, falta tempo para falar sobre essa expressão na Bíblia, filho. Quando o escritor aos Hebreus escreve sobre isso, dizendo assim: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele usa um termo que Salomão, ou que Davi utilizou no dia da coroação de Salomão. Salomão já era filho, mas no dia da coroação ele recebe o título de filho, não é? Hoje te gerei. Então Jesus recebe esse título de filho, cumprindo o que está escrito lá em Isaías, né? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Filho, referindo à divindade de Jesus, não é? Então ele recebe esse título de filho, o filho, né? O primeiro versículo do capítulo 1 de Hebreus diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós revelou-nos nos últimos dias pelo Filho, o Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Então veja, o Filho é o único herdeiro. Então todo o conceito de propriedade que existe desaparece, porque na verdade o legítimo dono de tudo isso é Jesus. É Jesus. O islamismo está aí ameaçando, mas quem é o dono de tudo isso é Jesus. O Apocalipse está escrito que os reinos deste mundo vai cair na mão de quem? De Jesus. Vieram a ser do nosso Cristo. Então podem fazer o que quiser, mas vai chegar um momento que tudo isso vai vir para as mãos daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então por isso que Paulo está dizendo: a esperar do céu a seu Filho, a saber, Jesus. Então quem é o Filho? Jesus, que nos livra da ira futura. Então nós não estamos esperando o tempo da ira, o juízo que virá sobre Israel e as demais nações que vão ficar aqui. Também a igreja apóstata, a igreja de Laodiceia, né? Que é um sem número de crentes. Interessante. Nós temos duas igrejas dentro da igreja:
a igreja de Filadélfia, cuja característica é que ela ama a palavra de Deus e se modela por ela, e a igreja de Laodiceia, que não ama a palavra. Eles amam o presente século, né? Eles amam aquilo que estão vendo, palpável, estão se enganando a si próprio. Jesus usa um termo para a igreja que vai ficar, e não sabes. É uma igreja que não sabe de nada. Esse termo que Jesus usa para a igreja de Laodiceia é o termo usado para os crentes que vão ficar. Ele não sabe, pensa que sabe, mas não sabe absolutamente. O juízo de Israel, que é um período de 7 anos, que Israel vai passar pela moenga, não é? Israel vai ser moído. Israel vai expiar o seu pecado no período da grande tribulação. Mas depois do final da grande tribulação, aqueles que restarem de Israel vão reconhecer Jesus. E não há salvação fora de Jesus. Aleluia. Não há salvação só em Jesus. Para os que viveram antes de Cristo, Hebreus diz: todos estes morreram na fé, sem contudo terem alcançado a promessa, mas vendo de longe. Qual que é a promessa? A promessa do Messias. Vendo a promessa de longe, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aí o escritor aos Hebreus continua: os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Então os crentes que dizem assim: aqui eu sou forasteiro, aqui eu sou peregrino, não tenho aqui cidade permanente, eles estão claramente dizendo: eu busco uma pátria. E o escritor aos Hebreus continua dizendo: cujo artífice e construtor é Deus. É Deus. E Paulo diz: mas a nossa cidade não está aqui, ela está no céu. Israel vai viver na Jerusalém terrestre, a igreja na Jerusalém celeste. Interessante isso. Para Israel é terra, para a igreja é céu. Então, se Israel quiser morar no céu, tem que ser igreja. Aleluia. Que a promessa de céu é para a igreja, não é para Israel. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Judeu, se quiser morar no céu, tem que aceitar Cristo como Salvador. Eles têm promessa de bênção material, mas não de céu. Bênção espiritual é para a igreja de Jesus. Se quiser conhecer a Jesus, eu disse nessa manhã aqui, tem que ser através da igreja, não é? Usei inclusive o termo do livro do Apocalipse, quando João tem a visão na ilha chamada Patmos, que ele vira para ver quem estava falando, e a primeira coisa que ele viu foi a igreja. Ele não viu Jesus primeiro. Não, ele disse: eu virei para ver quem falava, e quando eu virei, eu vi o quê? 7 castiçais de ouro. Então é impossível alguém conhecer a Jesus, conforme diz o texto sagrado, se não for através da igreja. Agora, pela igreja. Jesus é o mistério de Deus, mas a igreja é o mistério de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então nós temos aí a doutrina desse juízo, que é os 7 anos de grande tribulação. Eu vou só me deter um pouquinho aqui, para falar um pouquinho sobre esse período, que é muito importante, e ler alguns textos bíblicos para os irmãos, ver o quanto é importante nós servirmos ao Senhor com fidelidade, para escapar da ira futura, porque vai ser terrível. Eu gostaria que vocês, para despertar um pouco, me ajudassem lendo. Vamos começar aqui por Isaías, capítulo 2, versículo 12, referindo esse período de angústia, referindo-se ao povo de Israel. Vamos começar aqui por essa leitura. Alguém, por favor, me ajude. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será como todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Olha, aqui é o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O período da grande tribulação. Por isso está escrito aqui no capítulo 5 de Tessalonicenses, olha o que está escrito aqui, versículo 2: porque vós, está falando de nós, dos crentes salvos, vós mesmos sabeis muito bem
que o dia do Senhor é o quê? O período de 7 anos de grande tribulação que vai abater sobre a terra. Vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, esse período para Israel. Quando estudamos escatologia, nós temos que saber dividir se é para Israel, se é para a igreja ou se é para os gentios, porque senão a gente mistura tudo. Ponto escatológico que é para Israel, a gente põe na igreja e aí vira uma confusão. O que é para Israel é para Israel, o que é para a igreja é para a igreja. Tem muitos textos, especialmente no Evangelho de Mateus, que diz respeito ao período da tribulação, diz respeito a Israel, que nós colocamos como se fosse para a igreja. E não tem nada a ver com a igreja. Então é muito importante a gente saber fazer essas divisões aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, período da tribulação. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Observe aqui a palavra lies, né? Lies, ou seja, primeiro vós, igreja, lies, está falando de um outro povo. Aí, o versículo 4 diz, mais vós. Então, para quem que vai vir a repentina destruição? Lies, o grupo dos lies. Mas e para vós, para o crente salvo? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Glória a Deus. Está vendo? Então aqui diz respeito à igreja que não anda em trevas. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, que dia? O dia do Senhor, o dia da grande tribulação. Porque dia, na Bíblia, vem do termo hebraico Ion. Ion é um período de tempo, não é? Não é necessariamente um dia de 24 horas. É um período de tempo que pode durar 7 anos, não é? Como sabemos que são 7 anos? Tanto pela profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel, que a espinha dorsal de todas as doutrinas escatológicas está nas 70 semanas de Daniel. E a última semana de Daniel, a 70ª semana, que é semana de anos, uma semana 7 dias, 7 anos, trata justamente desse período chamado período da grande tribulação. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então aquele dia não é para a igreja, é para alheios, não para vós. Aí vem aqui o versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz. Então aqui tem dois grupos, o grupo do lhes e o grupo do vós. Aí você escolhe em qual grupo você está. Se você está no grupo dos lhes, né, então você vai passar pelo período da grande tribulação. Mas se você está no grupo do vós, você não vai passar pelo período da grande tribulação. Quando você lê todo o capítulo 5, você vai ver essa diferença, especialmente até o versículo 11, os lhes e o vós. O vós se refere à igreja, os lhes se refere àqueles que vão ficar no arrebatamento da igreja. Então a doutrina do juízo de Israel é uma doutrina eminentemente escatológica. Vamos ver mais um texto que fala sobre o período da grande tribulação. Isaías 13 e versículo 6. Também falando sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor. Às vezes o crente pensa que o dia do Senhor é o dia do arrebatamento. E não é. É o período da grande tribulação. Leia aí, 13, 6. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Olha aí, se o dia do Senhor é uma assolação, então como que vai ser o arrebatamento? Não é? Então clamai, o dia do Senhor está perto, falando para Israel. E o dia do Senhor virá como assolação. Então esse dia do Senhor é o dia em que o Senhor vai tratar com o pecado de Israel. Vai tratar com o pecado de Israel. Vamos ler mais um texto para nós nos assegurar sobre esse assunto. Ezequiel 13, 5. Aleluia, glória a Deus.
13. Não subistes as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estares na peleja do dia do Senhor. Ah, tá vendo? Olha, você não fechou a brecha, né? Você não consertou as fendas. Então agora vem o dia do Senhor. Esse dia do Senhor, se você continuar lendo, você vai ver que é um dia de juízo, dia de um acerto de contas. Não é? Irmãos, o número dos crentes que vão ficar no arrebatamento da igreja é muito grande. Muito grande. Não são poucos, não. Leia o capítulo 7 de Apocalipse. Não dá para contar. Não dá para contar. Interessante que os crentes que ficarem no arrebatamento, aí eles vão reconhecer o sacrifício de Jesus. Não é? Eles vão ter tempo para Jesus. Agora não tem tempo para Jesus, mas depois do arrebatamento, aí eles vão ter tempo. Aí eles vão procurar a igreja. Não é? Vão perder o gosto pelo carrão, pela casona, pela roupa de grife, pelo dólar. Porque hoje a pessoa, até para chorar em velório, ele deixa de ir na igreja. Não é? Qualquer coisa é desculpa para não estar na casa do Senhor. Para a casa do Senhor está sempre cansado. Mas para festa, ou para ir trabalhar, não é? Quantas vezes você liga para o irmão, irmão, você não veio na igreja? Estou doente, pastor. Você vai lá para visitar ele, está trabalhando. Não é? Não tem tempo para as coisas de Deus. Mas, no período da grande tribulação, esses crentes vão ter tempo. E vão ser mortos pelo testemunho. E vão ser salvos pelo sangue do Cordeiro. Por isso eu disse, não há salvação fora de Jesus. Mesmo depois do arrebatamento. Salvação é em Jesus. Só para você ter uma prova disso, depois a gente volta aqui, para ler mais alguns textos e parar. Vamos ver Apocalipse capítulo 7. Eu sei que falar depois do almoço as pessoas estão meio sonolentas. A partir do versículo 9. Mas o assunto de escatologia é um assunto muito importante. Eu gosto muito desse assunto. Porque aqui está claramente demonstrado a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. O caráter de Deus o impede de executar um juízo sem antes avisar. Então como que vamos entender o aviso de Deus se a gente não estudar isso? Então veja o versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. Ou seja, esses crentes vão ser salvos, vão receber vestes brancas, vão ficar no paraíso, e vão ficar lá clamando, até quando, ó santo e justo, não vingarás o nosso sangue? Né? E aí eles vão receber uma ordem para repousar mais um pouco, até que seja completado o número dos conservos que estiverem na terra, porque será uma multidão. As igrejas, você vê as igrejas hoje, especialmente no Brasil, lotada de gente, lotada. Pensa, irmãos, um grupo grande desse povo não vai subir. Não vai, porque amam mais o mundo que a Deus. Amam mais as coisas efêmeras e passageiras do que a Deus. Estão tão anestesiados pelas concupiscências da carne, pela soberba da vida, que não querem saber. Olha aqui, versículo 10. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos. Anciãos aqui representam a igreja arrebatada. E dos 4 animais, e prostraram-se ante o trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas,
quem são e de onde vieram? Olha, se não é a igreja, quem são esses então? Se a igreja já está aqui, já está em festa, aqui é um texto que me chama a atenção, porque parece que alguém chama o cordeiro para receber essas pessoas, e ele diz: estou em festa, deixa eles esperar um pouquinho aí, porque estou ocupado com a minha noiva agora. Olha aqui o texto, diz assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Só que a palavra correta aqui, se você olhar na Bíblia TB, tradução brasileira, ou até na Bíblia Reina e Valera, o termo aqui é da grande tribulação. Estes são os... temporânea também. Estes são os que vieram da grande tribulação. Da grande. Não é da tribulação, porque a tribulação a gente passa aqui todo dia. Mas a grande se refere àquele período. Estes são os que vieram da grande tribulação. Então veja que é um número que não dá para contar. É muito crente que vai ficar. E pastores, meu Deus do céu, vai ser demais. Ser demais. Que pensam que a igreja é um objeto de troca. Não é? Que não leva a sério o ministério que recebeu do Senhor. Vai ficar muita gente. Muita gente. Inclusive pessoas com cheio de títulos. Aí diz assim: e ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram. Então não há salvação fora de Jesus. E lavaram as suas vestes e branquearam na onde? No sangue do Cordeiro. Às vezes a gente ouve alguém desavisadamente dizer que as pessoas no período da grande tribulação vão ser salvas pelo seu próprio sangue. Onde já se viu que o sangue humano pode salvar alguém? Não. Só tem salvação pelo sangue de Jesus. Então eles só foram salvos porque lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver mais alguns textos aqui, falando sobre esse período terrível, que é o tempo do juízo de Deus contra Israel. Ezequiel 30, versículo 3. Ezequiel capítulo 30, versículo 3. É um outro texto que fala sobre o período da grande tribulação, como o dia do Senhor. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios ele será. Está vendo? Então o período da grande tribulação é o tempo dos gentios. Tempo dos gentios. Israel vai estar na mesma cesta. Israel vai estar no mesmo grupo. Israel aqui está sendo comparado como gentios também. É o dia do Senhor, o período da grande e terrível tribulação. Joel capítulo 1, versículo 15. Por favor, vamos lendo. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com a assolação de todos os poderosos. Está vendo? Então não pode se referir ao arrebatamento, dia do Senhor, porque é o dia de assolação e virá sobre todos os povos. Dia do Senhor, tempo da ira, tempo da visitação. Jeremias 30 diz que é o tempo da angústia de Jacó. Angústia de Jacó. Vamos ver em Amós 5,18. Como que vai ser esses dias? Né? Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que tereis boas este dia do Senhor, trevas será e não luz. Leia o 29 e o 30. Versículo 19 e 20. Como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Tá vendo? Não será completa a escuridade sem nenhum resplendor. Está vendo, irmãos?
Então, esse período chamado dia do Senhor, aí Amós diz assim: para que quereis o dia do Senhor? Ai daqueles que querem o dia do Senhor. Para que quereis o dia do Senhor? Serão trevas e não luz. Será como um homem fugindo de um leão, encontra com ele um urso. Pensou que tribulação? Ele corre para dentro de casa e quando põe a mão na parede, uma víbora morde ele. Será assim, não terá lugar seguro. Vamos ver ainda, Obadias, capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim será contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. O dia do Senhor está perto. O que mais? Como fizeste, assim será contigo. Como fizeste, assim será contigo. O que mais? A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Será o dia em que o Senhor vai visitar a maldade dos filhos dos homens. Terrível. Terrível. Importante que tem crente tão curioso, viu, pastor Egládio? Tão curioso que quer ficar aqui só para ver se vai acontecer mesmo isso aqui. Que Deus nos livre. Que você se prepare para subir antes da grande tribulação. Que você faça o máximo que você puder em favor da obra de Deus. Que você coopere, que você evangelize, que você santifique a sua vida mais e mais. E o pecado tão de perto, agora que está de perto mesmo, né? O pecado tão de perto nos rodeia, nos assedia a cada momento. Vocês lembram da igreja de Éfeso? Quando o Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa expressão lá no original é a seguinte: tenho porém contra ti que não me amas mais como amavas antes. Ou seja, crentes que não amam mais Jesus como amava antes, quando tinha desejo de estar na casa do Senhor, quando tinha fome da palavra, quando tinha sede de buscar o Senhor em oração. Não pensa mais nisso. A internet tomou o seu tempo todo, não é? E tem pastores que, ao invés de buscar de Deus graça na oração, vai para a internet buscar a mensagem enlatada. E comida enlatada faz mal para o povo, não é, irmãos? E aí o povo começa a passar mal, dá náusea, não é? Se você vai buscar no forno de Deus, a palavra que sai da sua boca não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Embora que não seja alguma coisa homileticamente bem bonita, mas é a palavra que sai como fogo da sua boca. E ela alcança os seus objetivos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas lamentavelmente a internet tomou o tempo dos pastores. Não é? Os pastores virtuais. Santa Ceia virtual. Tem muita gente hoje tomando ceia por internet. Sim, senhores, encomende aí. E o pastor manda a ceia via correio. E a pessoa toma em casa. Igreja mesmo que é bom, nada. Nada. Comunhão com os crentes, com os santos, nada. Hoje os sem igreja está crescendo, irmão. Essa doutrina de sem igreja aí é doutrina do inferno. Porque Jesus vem buscar a igreja. Igreja é corpo, é coletividade, é comunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Jesus. Então, aqui está esse período, será para esses crentes. Glória a Deus. Interessante que a igreja que vai ficar, a característica dela todinha está na igreja de Laodiceia. Sabe o que significa Laodiceia? Laos. No grego é povo. Povo. Dikeses, no grego é direito. Então Laodiceia é direito do povo. O povo manda, o povo governa. É a característica da igreja que vai ficar. Outra coisa da igreja de Laodiceia, a confissão positiva. É a igreja que vai ficar. Rico sou. Por que não diz assim? Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aí é uma confissão realmente positiva. Senhor, eu dependo de Ti. Sou um miserável e preciso do Senhor. Não é? Eu necessito de Ti, Senhor. Davi era rico, irmão.
Sim ou não? Davi era rico, bilionário, ele tinha ouro, tinha prata, em abundância, ele mesmo disse. Mas ele disse assim: eu sou pobre e necessitado. Aí é confissão positiva. Aí está confessando o que realmente é. Davi disse assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Aí é confissão positiva. Mas a igreja da confissão positiva, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, é só prosperidade financeira que essa igreja prega? Só isso. Só isso. Salvação, céu, para quê? Para quê? Não é? Tira o foco do crente do céu e coloca o foco do crente aqui. E o povo está se delirando diante desses pregadores. Não é, irmão? A verdadeira prosperidade é a prosperidade espiritual. Glórias a Que Deus. você não pode trocar os dons do Espírito por nada. Já imaginou, irmão, você trocar os dons do Espírito por coisas materiais? Glórias a Deus. Um momento de gozo com Deus, da presença de Deus por coisas materiais. Aleluia. O Senhor quer te dar dom de curar e você troca o dom de curar por outras coisas. Misericórdia. Não dá para trocar. Não dá para trocar. Riqueza espiritual. Essa é a verdadeira prosperidade. E em face da riqueza espiritual, as materiais vêm atrás. Elas acompanham. Davi disse assim: eu fui moço e agora já sou velho, contudo nunca vi. Testemunho de Davi, irmão. Nunca vi. E eu posso dizer, eu não sou velho, já fui moço, estou numa idade boa ainda, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver mais dois textos aqui falando sobre esse período tão terrível chamado Dia do Senhor. Sofonias capítulo 1, versículo 7 e versículo 14. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sofonias 1, 7, depois o versículo 14. Aleluia. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. 14. O grande dia do Senhor está perto, está assim perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. É o dia do Senhor. É o dia que Ele vai tratar diretamente com esse tipo de gente, inclusive com essa igreja apóstata, não é? Agora veja como Jesus é tão maravilhoso que Ele não quer que ninguém fique aqui. Ele não quer que os crentes fiquem de jeito nenhum. Ainda para a igreja de Laodiceia, Ele dá um conselho, o divino conselheiro. Dá o maior conselho, faz a maior promessa e faz o maior convite do que fez para todas as igrejas. O maior conselho Jesus dá para a igreja de Laodiceia. Olha o amor dele. Ele podia ter dito: já que vocês não querem, vai para lá e que pereça. Não. Para a igreja que ele está vendo que vai ficar no arrebatamento, ele dedica o maior conselho, a maior promessa e o maior convite para essa igreja. Aleluia. Maior do que todas as igrejas. O maior conselho. Ele diz assim: aconselho-te. Olha o divino conselheiro. Jesus está sempre aconselhando. Aleluia. Sempre aconselhando. Mas parece que as pessoas estão tão rebeldes que não querem dar ouvido ao conselho do divino conselheiro chamado Jesus. Aconselho-te, que de mim. Ou seja, não vá nos botecos não, porque tem muita gente vendendo aí, é tudo falso, vendendo meia, vendendo lenço, vendendo sapato, vendendo chapéu, tudo falso, milagre falso.
Mas eu te dou um conselho, se você quer ir para o céu, compra de mim. Porque a minha alegria é verdadeira, o meu gozo é verdadeiro, a minha salvação é verdadeira, o meu batismo com o Espírito Santo é verdadeiro, a minha cura é verdadeira, a minha salvação é eterna. Aleluia! Compre de mim! Ouro provado no fogo. Não é ouro falso, não é metal que coloca o ácido, ele corrói. É ouro provado no fogo. Para que ficar comprando nesses vendilhões do templo? Para que ficar comprando aí mercadorias falsas? Não é? Aqui em Nova York tem o Chinatown, né? Vai lá no Chinatown, você encontra réplica de tudo que você imaginar. De tudo. Né? Mas é falso, parece verdadeiro. Você olha os detalhes, parece verdadeiro. Você compra um relógio Rolex, mas igualzinho você põe dois. O verdadeiro e o falso você não sabe.